Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Outro dia eu resenhei um slasher de 2024 que se passa em 1980. É um slasher de Natal. He Sees You When You're Sleeping. Não é um slasher bom. E daí eu disse assim que é, dava para ver esse filme imaginando como se ele fosse um dos slashers esquecidos. Slashers C, D, E, F, eu falei inclusive P lá dos anos 80, né? Eu lembro que eu falei assim, que para cada Halloween ou Sexta-feira 13, você tinha 8, 9 outros slashers que o mundo esqueceu, porque eram produções regionais, até de outros países, tudo mais. Pois bem, eu acabei de ver, né? Eu não conhecia. No YouTube, pelo menos a versão que eu vi tá em inglês, sem legenda e tal, um lá de 1982, eu acho que se chama The Slayer, e que no Brasil chamou o Assassino também. Mas ele tem um outro nome, que é Nightmare Island, a Ilha do Pesadelo. E é um desses slashers regionais. A ilha que foi gravada existe mesmo e é na costa da Georgia, no estado da Georgia. Aí depois esse filme teve alguma distribuição nos Estados Unidos, mas muito fraquinha, né? Muito sem mequetrefe. E foi para um ou outro país, tipo a Inglaterra, lá ele foi proibido, lá entrou naquela lista dos videonestes. Não sei por quê, porque quase não acontece nada no filme, mas as 4 mortes que tem, para a época, uma delas até que é mais ou menos legalzinha. Entrou para essa lista aí, né, os filmes censurados na época. Aqui no Brasil teve esse título Assassino, mas eu não me lembro de ter visto isso na época. Pode ter saído em vídeo aqui, né? Sair aquelas produções baratas e tal. Mas antes de falar sobre esse slasher, então, P, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Então é assim. Eu até vou dar spoiler, tá? Porque ele é tão. Não sei se compensa assistir isso. Mas eu vou avisar depois quando eu for dar o spoiler, porque eu vou contar o final. O final é aquele. Eu achei uma porcaria o final. Né? Mas é. Porque é um daqueles finais que eu acho que é preguiça criativa. Né? Mas eu vou avisar, mesmo assim. Então tem uma moça que ela começa com uma sequência de sonho. Essa moça é uma pintora que tem pesadelos e esses pesadelos parecem ser premonitórios. Então, inclusive, ela desenvolve um medo assim de dormir. Tem gente que diz que esse filme meio que inspirou o Wes Craven a criar o argumento do Fred Krueger, lá, que entrava nos sonhos, né? Se criou, o Wes Craven deve ter pensado assim, tá, eu vou fazer um filme que não seja com esse tipo, mas que não seja parado como esse filme aí. Mas enfim, aí o marido dela convence que eles têm que passar um final de semana um tempo, uns dias, numa ilha remota. E aí vão 2 casais para essa ilha remota. Então não vai ter, tá vendo? Morte, porque tem que ter uma Final Girl ou uma Final Boy. Mas na época só Final Girl que tinha. Tem que ter uma garota final no filme, certo? Então aí você vai ter o quê? Durante 90 minutos, 80 e tantos minutos que é o filme, 3 mortes. Eles arranjam uma outra morte lá, que é um cara que estava pescando na ilha, que você pergunta o que ele estava fazendo lá. Aí depois uma outra morte de um cara também, mas assim, tem pouca morte. Eles vão para aquela ilha. E aí a ilha tem um forte que está abandonado. Uma coisa eu não vou deixar de falar para vocês. A ambientação do filme, para quem gosta de cabana, porque a cabana por fora é meio arregaçada, assim, mas por dentro é legal. Então, assim, tem uma ambientação de chuva, de floresta, tem um teatro abandonado, tudo, que é bem legal. Só que, assim, tem uma hora que isso é legal até que não é mais legal. Por quê? Porque em um filme de 80, 90 minutos, a maior parte do tempo é esse povo andando de lá para cá, ou falando, ou essa moça sonhando. Então, as mortes são muito poucas e não tem. É um filme que praticamente não tem suspense, tá? E quando? Porque aí logo você vai ver que tem
alguém matando. E aí o filme, ele até levanta uma questão. Será que é uma coisa sobrenatural? Porque parece que tem uma criatura. Será que é ela mesmo que está matando? Será que é alguém que está matando para vingar alguma coisa? Tipo de slasher? Então abre isso. Mas, nossa, eles ficam andando para cá, andando para lá. E as pessoas não trabalham necessariamente bem. Então, assim, durante um pedacinho, eu até curti aquele tipo de imagem anos 80, e que estava na floresta, e que tinha aquela cabana, casa, mas chega uma hora que eu. E aí, de vez em quando, né, você tem uma mortezinha, que se você procurar Death Scenes, talvez, The Slayer, 1982, talvez você encontre um vídeo, mas assim, gente, pro público moderno, que está acostumado com as mortes de hoje em dia, nossa, é morte bacaninha para filme slasher dos anos 80, tá? Agora, esse problema de ritmo desses filmes não é de slasher, não se restringia a produções P, como The Slayer, tá? Quando eu fiz a resenha do Sexta-feira 13, do primeiro aqui, tem uma sequência que a Alice lá, a Final Girl, ela faz café. No Sexta-feira 13 não acontece nada na maior parte do tempo, uma boa parte do tempo. Só eles andando pra cá e bate o negócio aqui. A nossa. É que eu amo Sexta-feira 13, né? Então eu sou suspeito. Esse filme, acho que por isso que não me irritou, assim, né? Mas. E porque eu gosto de filme de floresta, essa coisa. Porque tem uma. É sinistro, assim, né? E tem uma trilha sonora que até que é bacana. Eu sou da época, então eu queria, né, ver como funcionava. Mas é só assim, se você for um completista de slasher, como eu, assim, entendeu? Que só não vê mesmo slasher quando dizem pra você que é Z menos, né? Porque eu amo ver slasher. Então, e aí vai ter o fim, né? Essa ambiguidade aí vai ser resolvida, eu vou contar. Como que é. Tem um pedaço que fala que desde criança, ainda não é. Ela tinha esses sonhos, então por isso que você fica pensando, será que ela é psicopata? Será que é não sei o quê? Então, resumo dessa ópera, gente. E diz que tem uma versão em DVD, que eles restauraram o filme, e diz que na seção de comentários, diz que essa ilha aí, esse teatro que tem na ilha e tudo, foi recuperado. E diz que funciona, depois achei legal. Diz que aí, quando recuperaram o teatro, fizeram uma apresentação do filme lá, uma exibição desse filme lá. Porque foi um filme regional, né? Tá? Então é assim, muito paradão, paradão demais. Climático, mas mesmo um filme climático tem que acontecer alguma coisa de vez em quando, né? Senão, tá? Então decide aí. Agora eu vou fazer o spoiler. Bom, então, o que acontece? Tem uma hora lá que morre um cara, que é uma morte tão estranha, porque assim, estranha, mas aquelas mortes bestas de filme slasher, ao invés do cara gritar, não, eu não sou fulano, eu não sou assassino, não sei o quê, nenhum dos dois, ou ela falar, eu sou a fulana, não, nenhum dos dois fala nada e ela acaba matando ele e é o cara do avião que tinha carregado eles pra ilha. Por que, que ele estava lá ainda? Não pergunta. Por quê, né? Porque voltar para a ilha ele não poderia ter voltado, porque tava uma puta tempestade e eles tinham estabelecido no começo que o avião não poderia pousar lá. E ficar lá, por que, que ele teria ficado lá? A gente efetivamente não viu ele sair. Mas qual o motivo que ele tinha para ficar lá? Se ele não era o assassino? Porque na verdade vai aparecer uma criatura, que é uma criatura até que para os anos 80 bacaninha. Só que ela aparece durante, sei lá, 3 segundos, tipo de um esqueleto. Então é um assassino, é uma morte, é um assassino sobrenatural, né? Que está fazendo tudo isso aí. Só que não acaba aí. Porque você fala, vai explicar? Não, não explica nada, gente. Do que é essa criatura. O que acontece no final é o seguinte: alguém acorda e é uma menininha. É a nossa protagonista e o irmão dela quando crianças. Então, parece que ela tá num. Parece que é assim. Ela, no sonho dela como criança, previu tudo aquilo que a gente viu.
ou ela tá presa num ciclo. Porque termina com ela acordando, tive um pesadelo, e o pai dando um gatinho para ela. E tinha falado antes que quando ela era criança, ela tinha ganhado um gatinho, e aí ela tinha, depois de 2 dias, o gatinho apareceu congelado no freezer. Então aí o filme acaba assim, ou aquela história, foi tudo um sonho, ou como que você vai interpretar. Só que o filme não dá ferramentas para você interpretar, né? Ele não fala o que é aquela criatura. Então eu acho que é um filme que tem assim uma preguiça criativa ali, um desmanzelo criativo, tá? Como eu não tava muito, eu sabia que não ia ser um filme que iria entrar para a história, eu não vi, né? Eu só falei, ah, tá. Por isso que você é um slasher meio esquecidão. Mas não é só por isso que ele é um slasher, é porque também foi uma produção regional. Mas, de novo, gente, é bem mesmo para aqueles ultra completistas mesmo, tá? Tchau.